Diariamente, cerca de 830 mulheres são vítimas de complicações durante e após o período gestacional, sendo o aborto um dos principais catalisadores das mortes maternas em todo o mundo. A Pesquisa Nacional de Aborto PNA de 2021 mostra que uma em cada 7 mulheres, com idade próxima aos 40 anos, já fez pelo menos um aborto no Brasil. No Brasil, segundo estatísticas divulgadas pelo Ministério da Justiça, as polícias civis registraram 14.719 estupros em 2004 e 15.268 estupros em 2005. Deste total, aproximadamente 42% ocorreram na região sudeste e 19% ocorreram na região nordeste. O presente trabalho centra-se tem o direito à vida ou à dignidade da pessoa humana, levando em consideração os direitos fundamentais previstos na Carta Magna. O aborto no Brasil, ele consiste em um grande problema social, um grande problema de saúde pública, é uma questão de injustiça social. Olá, meu nome é Ingrid, tenho 28 anos, vou contar meu relato dos meus 2 abortos espontâneos que eu tive. Olá, resolvi me filmar para relatar uma situação que aconteceu comigo quando eu era adolescente. Eu fui estrupada. Em 2019, eu tive minha primeira gestação. Eu não sabia que eu estava grávida. Eu comecei a ter sangramento, eu pensei que era menstruação, né? Estava no período menstrual, mas não era. Na mesma semana eu tive a consulta com a ginecologista de ficar assim. Eu disse, não tenho costume de ficar assim. Ela, então, eu vou passar um beta para você por desencargo de consciência, porque normal não é. Fiz o exame, né, o beta, deu positivo, eu estava grávida, tive um choque, mas depois do choque vem a felicidade, tanto que eu contei para todo mundo. Na sexta-feira mesmo, eu tava, tipo, feliz, vou ser mãe e tal, mesmo não sendo planejado. Aí mandei mensagem pra médica falando que tinha dado positivo, ela, então vem aqui na segunda-feira. Segunda-feira eu fui lá, e aí ela passou uma ultrassom, né, porque ela disse que o sangramento não era normal, e todo mundo falava, não, sangramento no início da gestação é normal, e ela, não é. Aí eu fui, marquei, fiz, não tinha sinal de feto, não tinha sinal de bolsa. Eu não estava menstruando, na verdade eu já estava perdendo a felicidade que eu tinha sentido. Tipo, foi embora, né, eu fiquei bem triste, eu chorei. Né, por um vizinho, aos 17 anos de idade, e resolvi abortar. Quando eu descobri que eu engravidei desse vizinho, eu já estava com 1 mês de gestação e fiquei muito triste com essa situação e resolvi tirar a criança, né? E procurei uma colega e ela me incentivou a tomar remédios abortivos. Possibilidades de aborto previsto no Brasil, que são o risco de morte materna, onde a gestante ela opta entre a vida dela e a vida do bebê. Em muitos casos, ela opta pela vida dela, então gerando um aborto. Em casos de abuso sexual, estupro, a mulher ela tem essa decisão de querer ou não seguir com essa gestação. Em casos de anencefalia, onde o feto ele não é compatível com a vida, então essa mulher ela pode optar abortar e não ser presa nesses casos. Bastante, por mais que não tivesse sido, né, planejado, era querido, eu estava desejando, né? Eu senti muita dor e fui parar no hospital. E logo quando eu cheguei no hospital, eu contei a situação ao médico, que eu fui estrupada e resolvi tomar medicamentos abortivos para poder tirar a criança. E o médico, ele iniciou o processo de coletagem e logo após ele fazer todo o processo, ele pegou o telefone
e ligou para a polícia para me denunciar. Eu me senti nesse momento muito agredida, muito triste, porque eu fui a vítima, eu fui estrupada. E o médico, ele não me acolheu, ele não me deu um conforto que eu precisava. Eu fui em busca de ajuda e acabei que o médico, ele procurou a polícia para mim. Apesar de existir a Lei 12.845 de 2013, que garante o atendimento em hospitais do SUS, assegurando a essas vítimas o atendimento de forma imediata, emergencial e íntegra, na prática não é exatamente assim que acontece. Ainda existem profissionais da área de saúde que não estão totalmente preparados para receber e acolher essas pessoas que foram vítimas do estupro. Desse modo, acabam levando a essas vítimas a optarem pelo aborto por conta própria. Nesses casos aqui no Brasil, o aborto é legalizado, mas não acontece esse tipo de acolhimento com as mulheres pelas instituições de saúde. Inclusive, várias mulheres que desejam abortar vão para outros países para poder fazer esse tipo de procedimento. E o que é que acaba acontecendo? Mulheres com baixa renda, com vulnerabilidade social, acabam indo para lugares clandestinos, clínicas clandestinas, tá, para poder fazer esse tipo de procedimento, tá, e acabam morrendo, as mulheres acabam morrendo, e morrendo a criança, e isso é contra a lei dos direitos humanos, vai de contra a lei dos direitos humanos, que diz que tem que garantir a vida da gestante e do bebê, dos dois. Então, muitas mulheres acabam morrendo. De cada 50 mil abortos por ano, durante 2010 e 2016, 1.000 foram feitos de forma seguras. 1.000 de 500 mil foram feitos de forma segura. Então, ou seja, muitos abortos foram feitos de formas clandestinas, em clínicas clandestinas ou através de chá de medicamentos vendidos de forma ilegal. Tudo isso, e isso acaba matando tanto as mulheres e quanto as próprias crianças. E aí, depois dessa primeira gestação, eu me planejei, procurei médico, consultas, fiz todos os exames, tomei todos os medicamentos, vacina. E ano passado eu me planejei para engravidar novamente. Engravidei na primeira tentativa, sempre quis ter gêmeos. E aí, para minha surpresa, quando fui fazer a ultrassom, tava lá, 2 bebês, 2 fetos. E aquela felicidade e tal, e foi passando as semanas, começamos a comprar as coisas. Fiz sexagem, eram 2 meninas, super feliz, gente, super feliz a gestação. Não tinha risco de nada, não era uma gestação, por ser gêmeos, era considerada uma gestação de risco, mas eu não tinha limitação, eu podia fazer de tudo, com moderação. E aí, quando deu 19 semanas, 18 semanas na verdade, eu comecei a sentir cólica, eu estava lavando o banheiro. Senti cólica assim, bem de leve. Aí eu disse, gente, não é normal na gestação você tá sentindo cólica. E aí eu peguei, deitei na hora, falei com meu esposo, a gente foi pra emergência, né? Quando chegou lá eu já estava com 10 centímetros de dilatação, sendo que eu senti somente cólica. Foi considerado aborto espontâneo. Não tinha o que fazer, tinha que só esperar o feto sair, né? Os 2 bebês saírem. Não tinha o que fazer. Isso eu dei entrada na 6ª. Tentei segurar, não consegui. Os médicos não interviram em nada nisso. Realmente esperar, porque o corpo sabe o que ele deve fazer, né? Seguir a ordem natural das coisas. E aí, dei entrada na 6ª, quando fui na terça-feira de madrugada, eu tive os 2 bebês, né, de forma natural, de parto natural.
O médico chama a polícia para uma mulher que sofreu um abuso sexual. Essa mulher, ela passou por um momento terrível da vida dela, onde ela não consentia com esse ato de ter sido um momento terrível da vida dela. Ela não queria progredir com essa gestação. É um direito dela, inclusive legalizado por lei, que é por lei pelo Ministério da Saúde, que essa mulher deve ter uma equipe multidisciplinar à disposição dela para todo o acolhimento possível que ela necessita, com psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, tudo que ela necessitar nesse momento que ela realmente precisa. E se faz refletir que no último documentário, a mulher, ela teve um aborto, tá? E ela foi totalmente acolhida pela equipe multiprofissional naquele momento. E isso que realmente deve ser feito, tá? Em todos os casos de aborto. Só que no Brasil isso não acontece porque justamente a palavra aborto é negligenciada. É uma palavra que a mulher, se ela falar, ela é repudiada. Aborto, você vai tirar uma vida, você é uma assassina. Só que em muitos casos como estupro e abuso sexual, a mulher ela tem essa escolha, o corpo é dela, ela pode progredir com essa gestação ou não, até porque foi um momento terrível da vida dela e que ela vai guardar, que ela vai levar para sempre. O Código Penal brasileiro não define claramente o conceito de provocar aborto, motivo pelo qual ficou a cargo da doutrina. Jurisprudência, a definição dessa expressão. No dicionário da língua portuguesa, Sassoni define que abortar é a causa da cessão prematura de gravidez ou gestação. A etimologia da palavra aborto advém do latim ab, significa privação a outros nascimentos. Sendo assim, a palavra aborto quer dizer privação do nascimento. Foi um choque bem grande, chorei horrores, de verdade, digo a vocês que dói. Naquele dia foi um pedaço de mim junto com eles. Só que o que acontece? Você aprende a lidar com a dor, você aprende a conviver com a dor. E aí, hoje estou grávida novamente, né? Procurei saber o porquê que eu estava abortando. E descobri, fiz tratamento esperando Maria Flor. Estou de 8 meses já. Ela chega mês que vem. A Organização Mundial da Saúde, OMS, salienta que, somente no Brasil, cerca de 1 milhão de abortos são realizados todos os anos e ainda aponta que, na América Latina, 95% dos abortos são executados de forma clandestina e arriscada, no mesmo momento em que a Europa, onde o aborto é legalizado e realizado de maneira legal e segura e onde as mulheres vivem mais ou com maior qualidade de vida, OMS 2010.